Fala pessoal, tudo bem? Então essa semana nós escolhemos como tema os regimes prisionais, os regimes de cumprimento de pena. Então a gente vai começar falando, de modo geral, a gente tem três regimes, que é o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Então hoje a gente vai começar falando sobre o regime de cumprimento de pena, o regime fechado, que é aquele que é o mais grave, onde a pessoa ela cumpre a sua pena, inicia o cumprimento da sua pena de forma integralmente presa. Então, para a pessoa ser colocada nesse regime, ela tem que... quais crimes, nos casos de crimes onde a pena aplicada é superior a 8 anos, ou então entre 4 e 8 anos, desde que essa pessoa seja reincidente. Então, nesses casos, a pessoa ela é colocada no regime fechado. E no regime fechado, ela permanece, até que ela cumpra uma fração da sua pena, dependendo do crime, conforme o crime, se é crime hediondo, altera o tempo que ela tem que ficar em regime integralmente fechado, para daí posteriormente progredir de regime, passar para o regime semiaberto, que é o regime subsequente. Vale lembrar que no regime fechado, o preso ele pode trabalhar, ele pode ser submetido ao trabalho, Então, ele preso ele pode exercer o trabalho dentro do estabelecimento penal ou fora do estabelecimento penal. O nosso Código Penal ele diz que em obras públicas, Então, o trabalho fora do estabelecimento penal vai depender de uma autorização do juiz da execução penal. Em ambos os casos, tanto no trabalho interno como no trabalho externo, uma vez autorizado, esse trabalho ele é acompanhado pela autoridade, pela autoridade penitenciária, Ele não é simplesmente liberado para exercer o seu trabalho, é um trabalho supervisionado. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso tema da semana, nós vamos falar sobre o regime semiaberto. O regime semiaberto, por óbvio, ele é um regime mais brando do que o regime fechado. Ele tem característica principal, essa possibilidade do apenado, do preso, de trabalhar. Então, teoricamente, conforme determina a lei, as pessoas presas em regime semiaberto, elas devem cumprir sua pena numa colônia agrícola ou numa colônia industrial. E dentro desses estabelecimentos deve ser fornecido a possibilidade de exercer o trabalho lá. Então, eles trabalham durante o dia e se recolhem presos no período noturno, ou nos dias de folgas, ou nos finais de semana, Também existe a possibilidade do trabalho externo, uma vez autorizado pelo magistrado responsável pela execução penal. Acontece que no Brasil, em vários estados aí, não existem esses estabelecimentos, as colônias agrícolas ou as colônias industriais, disponível para que os presos em regime semiaberto cumpram a pena dessa forma, conforme determina a legislação. Então, nós temos até a súmula 56 do STF, súmula vinculante, que trata desse assunto. Uma vez não existindo local adequado para que o preso cumpra a pena conforme determina a legislação, ele não pode ficar num regime mais gravoso. Então, o que acontece? Ele não fica no regime fechado. É concedido para esse preso a possibilidade de ele cumprir sua pena em casa, já que não existe, na maioria das cidades, dos estados, não existem o local adequado para cumprir essa pena no regime semiaberto, como determina a legislação. Então, o que acontece? É autorizado que ele fique em casa, então ele tem uma rotina de trabalho, ele deve conseguir um emprego, e exercer sua profissão, estudar, E nos períodos noturnos e nos dias de folgas e finais de semana, ele deve obrigatoriamente se recolher na sua residência. Então, é feita essa adaptação para suprir essa deficiência do Estado. E nesse regime, nesse regime específico, no semiaberto, quando existe cumprimento de forma domiciliar, o magistrado pode determinar, o magistrado da execução penal, determinar a utilização da tornozeleira eletrônica ou não. Fica a critério do magistrado decidir essa situação. Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar do último regime prisional, o regime que estava faltando, que é o regime aberto. De todos os regimes, esse é o mais brando. E ele é caracterizado ali, uma das suas características é que é o senso de responsabilidade, ele é baseado no senso de responsabilidade dessa pessoa que está cumprindo pena. Então ela já veio lá no regime fechado, semiaberto, e ela está no último estágio do cumprimento da sua pena. Então ali, o último passo antes de retornar ali o convívio em sociedade, de forma integral, sem qualquer
restrição. Então ele é baseado nesse senso de responsabilidade porque esse regime, o regime aberto, ele é cumprido fora do estabelecimento prisional. Não existe uma vigilância direta. Então essa pessoa, ela está cumprindo sua pena já no regime aberto, ela tem o dever de conseguir um emprego, né, emprego lícito, e ela deve se recolher na sua residência nos períodos noturnos, nos finais de semana e dias de folga. E daí, dependendo da situação, o juiz da execução penal, ele vai definir se essa pessoa deve utilizar tornozeleira eletrônica ou não. E além desse recolhimento aí nesses dias e horários específicos, essa pessoa, ela normalmente, né, fixa ali um prazo para um período que ela deve comparecer até o fórum, comparecer no fórum para justificar as suas atividades, dizer se está trabalhando, o que está fazendo, se está estudando, se mudou de residência e tudo mais, né? Então, normalmente de 30 em 30 dias, essa pessoa, além de todos aqueles outros requisitos, ela deve comparecer até no fórum, aí no juízo da execução penal, para justificar as suas atividades. Então, como dito, esse é o regime mais brando, né? Então, é o último regime antes da pessoa voltar ao seu convívio aí em sociedade, né? Normalmente. Dois pontos importantes a falar, né? Nesse tema aí, regimes prisionais, né? O primeiro, quando a gente está falando em regime prisional, não existe uma progressão por salto. Então, a pessoa ela é condenada em um determinado regime, por exemplo, ela foi condenada no regime fechado, ela não pode passar diretamente para o regime aberto, por exemplo, né? Então ela segue uma sequência, regime fechado, semiaberto e aberto. Se ela foi condenada no regime semiaberto, ela sai do regime semiaberto e vai para o aberto, né? Justamente porque a progressão de regime ela tem essa característica. No Brasil não existe a prisão perpétua, então ela deve se retornar de forma gradativa ao convívio. Então cada regime desse aqui é um passo a mais para essa pessoa voltar a viver em sociedade. E outro ponto importante, que não existe um regime absoluto, né? Então a pessoa ela foi condenada no regime fechado, por exemplo, e progrediu do regime para o regime semiaberto. Caso ela não cumpra os requisitos do regime ou cometa alguma falta grave, é instaurado um procedimento, um processo de regressão de regime. Então, essa pessoa que já estava no regime aberto, ela, se for verificado ali o cometimento de alguma falta, que ela não está se adequando ao regime, acontece essa regressão de regime, ela volta para o regime fechado. Ou se ela estiver no aberto, por exemplo, ela volta para o regime semiaberto. Justamente porque tem essa ideia, né? A pessoa está no regime mais grave, deve passar por um regime mais brando até cumprir integralmente a sua pena. Caso fique demonstrado que ela não está adequando ao convívio em sociedade, né? Quando ela terminar ali a sua pena, que ela não vai se readequar, ela volta para o regime mais grave. Então é importante fazer esses dois esclarecimentos também.